De quê? Ah. Tem. Não, é Roseral, mas isso eu já falei. São os meus canteiros. Canteiro. Agora, o problema todo é a repartição de colírios. Colírios, o olho. Olha os colírios aí, ó. É o quê? Tertúlia. Não é que deu problema lá. Gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje é 19 de novembro de 2009, quinta-feira. O verbete é o 1391. 6 páginas, 46 logias e 11 máximos. O tema é fonte da mentira. A especialidade é mentirologia. A definição. A fonte da mentira é aquele objeto, texto, dito, personalidade, fato, parafato, comunicação ou elaboração mental, capaz de conter e fornecer informações, em geral, intencionalmente falsas ou mentirosas, resultando em cognições patológicas no observador atento e predisposto à recepção. A identificação das mentiras sendo o único caminho para a holomaturidade consciencial. Esse é o motivo da gente estudar o assunto. O aprimoramento da cosmoética pessoal. A ampliação da lucidez consciencial. As atitudes com alto percentual de mentira. A escala de mentira dos posicionamentos humanos. A distorção dos fatos. A fotomontagem, a informação leviana, a indução intencional ao engano, a pseudologia, o ato de mentir como enganosa tentativa de preservação da própria vaidade, o vício da formação cultural distorcida, os indicadores corporais denunciadores do mentiroso, a leitura das ECs como sendo o melhor detetor de mentiras. É esse que eu uso, é o meu detetor de mentiras. É a leitura da psicosfera energética das pessoas. A incapacidade de acessar a central extrafísica da verdade. Agora, nós temos na argumentologia, a taxologia, com 100 fontes clássicas mais comum das mentiras. E no que nós falamos aqui na frase enfática. O ideal na vida da consciência lúcida é identificar as fontes das mentiras, se possível em todo o holopensene próximo, a fim de evitar o acompliciamento espúrio com interprisões grupocármicas. Vocês estão entendendo o interesse que eu estou falando aqui. O problema é a gente ver around, ver em torno os processos das mentiras adventícias. Você ainda participa de modo consciente ou inconsciente de alguma fonte de mentira? Por qual razão? Agora, para a nossa Rosa, hoje tem 12 máximos, mas esse aqui pode ser o que vai ganhar o recorde máximo. Tem mais 7 que estão fáceis de fazer. Princípio, tecnologia, binômios, trinômios, antagonismo, politicologia e fobias. Tem um deles, falta um só. Por exemplo, tecnologia. Hein? A lei também. A lei tem 1, 2, 3, 4. Também, você tem razão. São 3, então são 8 ao todo. De modo que o processo agora, eu deixo só a conta. São 8 que podem aumentar, passar isso aí para 19, se quiser. Está fácil. Agora, pergunta.
Para você, quais são os maiores ganhos secundários da mentira? Olha, isso aí é uma coisa difícil, que cosmoeticamente a mentira sempre cria problema. O ideal seria a gente viver sem mentira nenhuma. Mas, por exemplo, existe aquilo que às vezes chega perto da mentira, que é a omissão da verdade. Quer dizer, você calar a boca é uma resposta tácita, às vezes é uma mentira. Mas às vezes é uma necessidade. Por exemplo, uma questão do médico com o paciente que está numa situação difícil. Ele tem que omitir, às vezes, a verdade para falar para os parentes ou responsáveis pelo assunto. Uma criança, por exemplo, você vai falar certas coisas em matéria de saúde, também é problemático. Então, existem certas omissões da verdade que, às vezes, conforme o contexto, ela pode ser, não é? Uma omissão superavitária. É preciso examinar ele. O senhor teve lucidez na dimensão extrafísica durante o período que esteve em estado de coma, devido ao acidente macro-pecado destrutiva contra si? Sim, eu tive alguma lucidez. Não aquela que eu desejava, não a minha, mas eu tive. Agora, de que forma o EM acompanhou o processo do coma do professor? Ele conseguiu prestar assistência? Não. Quem prestou assistência foi gente mais braba. Ele é muito fraquinho para isso. Ainda não dava, não. O EM era na minha altura para baixo. Então dava pouca a situação, não tinha muita força para isso não. Agora, teve gente que me ajudou muito. Agora, eles me perguntaram lá se eu queria ficar por lá, se queria voltar, como é que era. Eu disse, não, eu estou só começando, eu vou voltar. Vocês acham que eu resolvo? Eu falei assim, chega lá e toma conta do corpo. Tá, aí eu cheguei, joguei tudo fora, os aparelhos, tudo, os remédios no lixo, na frente da junta médica, na minha frente. Todo mundo achando que eu estava doido. Aí telefonaram para meu irmão falou, não, ele está no normal, esse é o normal dele. Aí eles me respeitaram, nunca mais tiveram problema. Agora, tudo eles tinham que olhar muito, porque o negócio estava tudo sob a promoção da companhia, né, que eu trabalhava. Então, o negócio era um negócio sério, de instituição empresarial. Eu tinha que estar olhando. Professor Valdo, modo que, em que dia e ano que foi o seu acidente? 1970. E qual foi o dia? Foi um dia desse eu falei aqui, dia 5 de novembro, 1970. Seropédica. Agora, ó, o repórter essa anunciou meu falecimento e enterro no outro dia. Eu não sei o que é, tinha gente tá doida para morrer. Que anunciaram, a hora que viu lá que eu não tinha mais saída, sabe? Tudo estropiado, aquele negócio todo. Não, esse não sai, tá? Entrou em coma para morrer. Então, tinha médico que já tinha falado que eu não ia sair. Foi por isso que, por exemplo, tem uma moça que de vez em quando ela aparece, a família dela, que é de Porto Alegre. Ela foi representando a família no meu enterro. Chegou lá e estava em coma. E eles não deixaram ela entrar. Então, um monte de gente queria me ver. Eles não deixaram de jeito nenhum. E o que a gente vai fazer? Outra coisa, o hospital que eu estava tinha freira, tinha essas coisas todas, que era da companhia, um dos, sabe, do povo de lá mesmo. Uma opção de coisa nesse sentido. Hein? Eles me pegaram e levaram para o Rio imediatamente. Eu fui lá para aquelas coisas lá, que tem um negócio que eles tinham um convênio com um negócio lá, tinha a agenda da igreja, dos hospitais, mas é gente boa, alto nível. Eu fui muito bem socorrido. Valdo. Agora, o melhor da história. Eu perdi o sentido por causa do negócio que eu fui atirado a 8 metros de distância. Agora, na hora que eu perdi o sentido, eles chamaram um procurador, porque eu estava com a documentação toda da bolsa para levar o negócio para o Rio, para São Paulo. Na hora, então, que chega o procurador, eu volto para o corpo, entrego tudo e torno a entrar. Aí eu entrei em coma. Aí eu fiquei 7 dias em coma. A partir daquele momento. Por exemplo, entreguei tudo como se eu tivesse assim, não, posso morrer, qualquer coisa, porque eu não tenho mais nada. Tudo quanto é documento, um monte de coisa que havia, porque eu era o procurador. Eu ia com material para levar para São Paulo. Eu era o procurador da Bolsa de Valores, entende? Da companhia. Eu cheguei a assinar uma opção de
de ações e tal, são de coisas. Valdo, aqui no... Eu? E a data do infarte? Infarte? Infarte foi, esse aí eu não falo, porque foi no meio do ano, em 1960. Eu estava para me formar em medicina. Foi no meio do ano. Entende como é que é? Agora, Val, você comentou que os amparadores colocaram para você as duas opções, ou voltar ou continuar. Sei, não, mas foi uma conversa assim, muito assim, familiar. Sim, tudo bem, em casa. Que eu via o povo, eu sei quem foi que me ajudou mais. Tá? Mas a minha Tem uma pergunta... pessoa que não ia deixar, né? Se tivesse qualquer coisa, você sabe quem, né? Sim. Aí ia pôr o dedo, né? Mas a minha pergunta é... Quem me ajudou mesmo foi a monja. Hã? A monja. A monja. Mas a minha pergunta se foram colocadas essas duas opções, qual era a vantagem se você ficasse, se você não voltasse? Qual que seria a vantagem? Ah, seria o máximo, né? Então fala aí. Só por curiosidade. Não. O problema todo é o seguinte, se eu ficasse por lá, ia ficar pouco tempo, teria que voltar de novo. Eu falei assim, não, eu ajusto isso aí. Vamos juntar as peças. Juntar a engrenagem, a geringonça do corpo. Foi por isso que eu voltei para o corpo, já sabendo tudo. Agora, eu deixei acalmar tudo, por causa do processo de hemorragia, né? Porque tinha hemorragia no meu cérebro, tudo quanto é lado. Outra coisa, a hora que eu fui para casa, tinha 56 escoriações no meu corpo. Outra coisa, esse dedo estava quebrado, eles nem viram, era tanta coisa que eles não viram. Agora, o principal é ser examinado, que era o negócio da fratura craniana e esse meu braço que tinha ido para trás. Sim, mas então era mais vantagem você voltar mesmo, né? Não era tão vantajoso você ficar lá. Não, eu voltei porque eu sabia que eu tinha um mastossoma e que havia regeneração e possibilidade disso. E outra coisa, eles falam assim, vai que você vai conseguir. A hora que eles falaram isso, com açúcar até eu. Foi por isso que eu cheguei lá, joguei tudo, tirei os aparelhos, eu mesmo, levantei. Quando eles chegaram lá, eu estava querendo arranjar roupa para eu sair do hospital, já no banheiro, em pé. Eu falei assim, mas como? Como é que é isso? Aí eu falei assim, ó, chama os médicos aí, chama tudo que eu quero fazer uma declaração pública. E ó, dirigi a madeira. Agora, os remédios eu joguei tudo em casa, porque eles levaram os remédios comigo. Eu saí do hospital, fui para o apartamento. Entende? Aí eu joguei 14 remédios na cesta de lixo. Então, a diferença então foi a questão do macrossomo, porque se você voltasse e ficasse todo estropiado... A diferença mesmo foi que eu tive confiança. A hora que eles falaram que eu ia acertar a geringonça, porque eu não sabia como é que era meu corpo. Se ficasse estropiado, não valia a pena. Eu não sabia. Eu tive alguns minutos só lúcido depois do acidente, que eu entreguei o negócio lá para o meu colega lá, que era procurador, que ele foi lá para pegar o material. Aí também, na hora lá, eu vi que tinha uma lente que eles pegaram, está fora do meu olho, e a outra está no meu olho. A gente ainda tirou e colocou no lugar, porque eu estava com lente montada. Entende? Essas coisas assim só. Ô, Valdo, essas duas, essa foi uma Morex. E o outro do infarto também foi uma Morex? Morex? É. Não. Morex mesmo, que eu acho que eu tive, eu não sei o que, desse negócio todo. Agora, por exemplo, o acidente, nós não tivemos culpa nenhuma, nem eu, nem o Júlio, que era o nosso motorista lá, o chofer. Ele não teve culpa. Agora, o que se passa? A questão do infarto, eu tive culpa. Então aí foi Morex. Ou ao contrário? Até um certo ponto, mas no infarto quem socorreu foi eu mesmo. Eu coloquei o trinitroluol debaixo da minha língua imediatamente, a hora que eu notei que eu estava com infarto. Mas me explica... Eu estava em casa, deitei e fiquei quieto. Se eu tivesse feito qualquer besteira, eu acho que eu ia embora. Tá, mas... O negócio ia me matar. Então não entendi. Como é que a gente considera se foi Morex, se não foi? Como é que é isso? A minha Morex, eu acho que foi na questão do acidente, porque eu já tinha 38 anos. Estava com as coisas encaminhadas. Não tinha feito nada errado. Mas veja, também não tinha feito o que eu vim fazer. Então, é um negócio que estava no meio do caminho.
Eu falei assim, não, eu não gosto de terminar nada pela metade. Vamos lá. Vamos Nesse ver caso isso. foi uma mini-morex, né, Walter? Dentro do conceito de Agora, mini-morex. eu sabia que eu ia ficar com alguma sequela, né? Esse negócio desse zumbido, por exemplo, se incomoda muito. Não é a mesma coisa. Outra coisa, eu fiquei com a hiposmia. Não é a mesma coisa. Mas você sabe, isso aí eu vi falando, eu até já escrevi sobre isso. Esse negócio de uma pessoa, numa certa idade, ela perder o olfato, até que não é uma grande perda. Pelo seguinte, enquanto vocês são jovens, você sente o perfume. Com a idade, você vai soltar muito mais gás do seu corpo, vai sentir as coisas muito mais fedorentas, tudo quanto é lá. Eu, por exemplo, eu não sinto isso. Você não acha que é o máximo? Quer dizer, então, eu não sei. Eu tinha 38 anos. Mas veja, 38 anos é metade da minha vida. Eu já passei com 77, quer dizer que eu tenho 39 a mais. Agora veja, a situação era precária. Se eu fosse seguir os que meus colegas falaram, eu já estava morto por várias coisas. Eu estaria morto com o processo do infarto, estaria morto por causa do processo de não ter feito a incisão na minha cabeça, estaria morto porque eu estava julgando os remédios fora. Tudo, eu dou conta em todos eles. Mas aí, Professor, como que... Agora, isso, a coisa mais séria de tudo isso, é que eu sou determinado, e eu tenho confiança nas minhas coisas. menor? Foi uma mínima, não a menor. Seria uma moreca, porque também eu ia dessomar numa boa, não tive culpa nenhuma. Nem nada. E por que no infarte não seria também uma morex? Um infarto? É. Porque eu não estava com boa organização. Eu estava trabalhando demais. Eu achei que eu era o dono da paróquia, o dono da pelota. Estava trabalhando demais. O workaholic, eu estava trabalhando demais. Olha, o povo já tinha falado essas coisas para mim, mas eu não segui. A turma da Mocidade Espírita falava que não tinha ninguém do meu nível. Eu era doido. Entendeu? Você veja, quando meu irmão esteve aqui, fizeram uma pergunta para ele. Não, eu só vi que o meu irmão era mais ou menos uma pessoa humana quando ele foi para o Rio. Eu já tinha mais de 34, 35 anos, porque antes ele era totalmente extraterrestre. Isso é meu irmão mais novo. Eles sabiam disso. Agora, vê, a turma da Mocidade falava que eu era rigoroso demais comigo mesmo. Entendeu como é que é? Então eu achava que eu era o dono da pelota. Com o passar do tempo, sabia de tudo, aquelas minhas coisas minhas, porque eu não afetava isso ninguém, né? Não mexia com ninguém. Então o problema de você colocar tudo também, você cortar, por exemplo, os atos excessivos físicos, por exemplo, nada de excesso em matéria de ação, esporte, nada disso. E colocar isso no Mental Soma me deu muita força. Eu comecei isso muito cedo. Agora, aquilo chegou num certo ponto que eu achei que o meu corpo, talvez se eu tivesse um corpo sem o processo da genética, da hipertensão, na minha mãe, por exemplo, eu teria aguentado aquilo, teria feito até mais do que aquilo. Mas o negócio é que eu não tinha ideia disso. Você veja bem, eu já tinha feito o curso de odontologia, conhecia tudo sobre o processo de hipertensão, o tensiômetro, esfigmanômetro, essa coisa toda, eu era doutor no assunto. Nunca tive hipertensão, never, e nada. Então eu tinha plena confiança no meu corpo. Agora, como é que eu ia? Aquilo foi uma beleza para mim, o infarto. Foi a maior advertência que eu podia receber na vida. Isso é que me deu continuidade da vida. O infarto foi o máximo para mim. Por quê? Eu vi que eu estava com excesso. Daí em diante, eu comecei a moderar as minhas atividades. Eu nunca mais fiquei em Uberaba mais do que 3 meses, saía, porque lá não tinha jeito de você mudar. Então, 3 meses eu trabalhava intensamente. Parava, aliviava aquilo, ia para o Rio, levava o Chico, comprava livro, hein?
fazia esses 3 meses, você ficava quanto tempo fora? Às vezes nós chegamos a ficar 3, 4 semanas, eu e o Chico. Entende? Às vezes no Rio, etc. E a gente lia e comprava muito livro, revista, enfim, atualizava as fofocas intelectuais, de tudo quanto é jeito. A gente passava em São Paulo e no Rio, entendeu como é que é? Isso aí começou a me ajudar demais, eu fui ampliando as coisas. Você veja bem, o infarto me deu em 1960. Eu comecei a viajar mais, em 62 eu comprei um apartamento no Rio, que eu achei que seria bom eu comprar um em Ipanema, entendeu? E eu estava vendo já o futuro, que eu ia deixar o movimento espírita. Isso em 62. 4 anos depois é que eu deixei o movimento espírita. Eu já tinha lá um apartamento. E esse eu comprei para mim, de propósito, para ficar, para segurar. Que era na continuidade ali dos meus, só que tem que não era bom. Eu comprei na ocasião, porque o cara ia para Brasília, que era um deputado federal, e estava num preço bem acessível, eu tinha o dinheiro disponível, que eu tinha juntado para aquilo, comprei na hora, resolvi o negócio. O apartamento era bom, era 2 quartos no fundo, mas o edifício era muito grande, 2 blocos. E outra coisa, não tinha estacionamento. Então eu tinha que estacionar no outro quarteirão. A garagem, né? Agora, foi nesse outro quarteirão também que houve um negócio lá, que um cara implicou comigo, que eu estava andando com essa, eu estava andando com a mulher, que foi a tal que me falou do acidente. E ele viu a loura comigo dentro do carro e pensou que fosse a loura dele. Então ele foi lá e ficou sabendo onde é que era o meu estacionamento para me matar. Ia me dar um tiro. Então, a hora que ele chegou com o negócio do tiro e falou aqueles negócios, eu não apareci no estacionamento. Eu tinha saído com o carro, que era o Fusca maceteado. Então, o que acontece? A hora que eu vou, no outro dia, com o carro, estaciono, o carro falou assim, doutor, tem um cara que está atrás do senhor para te matar. Ele viu o senhor com a mulher dele, ele é apaixonado pela loura. Eu disse, mas que loura? Ixi, essa mulher não tem nada a ver com isso. Não tem nada. Era outra loura, mas a loura dele era tão bonita igual a outra, elas pareciam. Está entendendo? Agora, o que se passa? Aí ele falou assim, quem é o cara? Não, o cara é o fulano. Eu falei assim, então deixa, eu vou lá. Deixei meu carro e saí, era no mesmo quarteirão, fui lá na casa comercial do cara. E me apresentei bem, fui conversar com ele, com calma, sem falar nada, para ver se dava alguma coisa. Sondei, fiz tudo, ficou por isso mesmo. Aí o cara depois viu que realmente a loura era outra. Agora veja, ele era apaixonado pela loura e pensou que a loura tivesse traído ele comigo. Mas não tinha nada. A loura que estava comigo, pelo contrário, essa senhora que estava comigo, uma grande senhora, você está entendendo? Mas era ainda muito bonita, loura, sabe? Outra coisa, era de grande cultura, essa mulher. E ela andava com gente da High Society, a gente socialite do Rio, na ocasião, tudo. E ele me viu passar, porque tudo era o meu quarteirão, junto com outro quarteirão, tudo quarteirão junto. Sabe como é que é? E qual a desculpa que você deu para ele? Qual é a desculpa que você deu para ele de estar chegando na casa dele? Eu cheguei lá primeiro, fui encapsulado e joguei energia na firma dele. Sabe, a firma dele fazia moldura de quadro. Moldura de quadro. Entendeu? Lá. Eu cheguei e comecei a falar com ele para mostrar que era eu mesmo. Mas olha, você viu eu passar com o meu carro aí, etc. Sondei tudo para ver se ele tocava, não tocou no assunto. Quer dizer, eu acho que ele foi, porque o cara lá do nosso, lá do estacionamento, falou que aquela loura não era a mesma dele. Ele olhar bem, eu acho que depois ele olhou, então ficou por isso. Agora, eu tinha que ir lá, não tinha. Se o cara queria me matar, tinha que explicar pelo menos por quê, alguma coisa. Aí eu saí de lá meio frustrado com aquilo, porque não deu nem outra.
Entende? Mas eu fui também com energia, tudo quanto é. Agora, tudo foi lá. Logo em seguida, isso aí. E eu estava com essa senhora, que é a loura, porque eu ia levá-la ao lugar. Ela era minha paciente do consultório, já de muito tempo. Mas ela estava me ajudando. Foi ela, por exemplo, que arranjou para mim a cesta de papéis que eu podia colocar no consultório sem ofender. Um negócio que não parecia lixo. Tudo ela estudou. Ela era super culta e arrumava tudo de uma maneira. Então, eu pedi opinião. Falei assim, precisava de você para aperfeiçoar meu consultório. Como é que eu faço com isso? Por causa do Sepirai, né? A orientação que eu tinha. Agora, essa mulher aqui viu. Não vai. E como ela viu e acertou tudo, a situação toda, eu comecei a sondar os processos para o psiquismo dela, do jeito que ela sondava os meus. Entende? Ela foi ao consultório porque tinha interesse nisso. Outra coisa, essa senhora da socialite tinha relação com o povo, senhoras do processo da Revolução. Você está entendendo? Então, por isso que eu até quero ver o que ainda vai aparecer com isso aí, porque eu não sei. Ela era, assim, amiga de um dos maiores, isso aí tudo. E eu sabia disso, agora eu estava... Não tem nada que ver com queixo. Eu lá atingia todo mundo que aparecia, pró e contra, entende como é que é? Agora aqui, o paradoxo autoenganológico da maior mentira ser contada para si mesmo. Ter uma visão distorcida de si mesmo, ter uma distorção da autoimagem. Por que razão isso acontece? Falta lucidez para ter autoenfrentamento? Por favor, fale um pouco. O problema é o seguinte, a pessoa geralmente, ela tem uma imagem distorcida de si mesma, devido quase sempre o orgulho e a vaidade. Não tem outra saída nisso. Então é um processo egóico, antes de mais nada. Isso é que faz a pessoa manter a sua inexperiência ou a falta de conhecimento, a manter a ignorância, enfim, a amaurose a respeito dos fatos. De modo que o paradoxo autoenganológico, nesse caso da pessoa tapear a si mesmo, é também a pior autoassédio que tem. Né? O engano a respeito da própria imagem é um autoassédio, querendo ou não. Com o passar do tempo, aquilo só cria problema para a pessoa. Agora aqui, outra pergunta. Tenho 85 anos, nunca liguei muito para a religião, mas agora vendo meu neto de 26 anos, estudando os seus conceitos, confesso que isso mexeu comigo. Sei que pela minha idade não terei muito tempo para mudar minha situação, mas como sou mais velho que você, e sua imagem me passa muita honestidade, preciso lhe perguntar, 2 pontos. O que posso esperar quando partir daqui? Tudo isso que você relata e meu neto fala é real? O que é o outro lado? Apesar da idade avançada, minha saúde é muito boa. Não tomo nenhum tipo de remédio. Olha, seria bom você vir aqui conversar comigo. Afinal de contas, a gente velha, a gente se entende. Não é isso? Nós somos da gerontologia. Seria bom conversar, vem aqui que eu vou ver, te passar um arco voltaico, olhar o estado geral seu, e te contar o que você quiser da boca para o ouvido, do que vai acontecer com você depois que você passar. Eu vejo você, eu te dou as dicas do meu palpite, a gente pode dar, né? Palpite. Agora, seria bom você vir aqui. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, tudo que eu falo com você é real. Eu sou uma pessoa séria a respeito de fato. Eu não brinco com serviço. Tudo isso que eu falo é porque eu tive experiência. Olha, meu livro Projeciologia, se você não leu, eu vou te dar, se você chegar aqui, eu vou te dar um de presente. Ele tem mais ou menos umas 30 técnicas básicas, e eu estudei só de cara 54 fenômenos. Todas as técnicas que tem lá, eu passei por elas. Eu sofri as técnicas, eu experimentei as técnicas, eu vivenciei as técnicas, para não ter que estar falando besteira. Eu não gosto de ficção, eu não gosto de factoide, eu não gosto de mentira. Eu não gosto de nada que seja simulado. Eu gosto das coisas reais.
Porque nas minhas lembranças de vidas anteriores, eu sofri muito por causa de mentira dos outros. É muita mentira, muita tapeação. Eu sofri muito com isso. Então eu gosto de tudo na verdade, mesmo quando a verdade você paga o ônus de falar o não, quando você tem que estar explicando a situação, aquilo tem um preço alto, mas vale a pena. De modo, o senhor, se puder, vem aqui, nós vamos conversar um pouco. Você está bom de saúde, você pode viajar? Não tudo. Eu não posso sair daqui, porque você sabe, eu sou refém da enciclopédia e sou refém esse povo bonito que está aqui na minha frente. De modo que a gente tem que aguentar. Uma outra coisa. A União Europeia escolhe hoje o primeiro presidente do bloco. Olha o processo do Estado Mundial. Ó. Vai ser o primeiro presidente que eu lembro na história, que tem 27 chefes de Estado, de governo, nessa história que vão escolher o presidente. Eu não lembro disso na história humana, eu acho que é a minha primeira vez. 27 tipos de nações, blocos. Está aqui, ó, reunião de 27 de Estado e de governo. Função. O Tratado de Lisboa prevê a criação de um posto de presidente do Conselho Europeu, chamado de presidente da União Europeia, e de um alto representante da UE para assuntos estrangeiros. O sistema de presidência relativa da UE acaba. Quer dizer, a presidência rotativa vai acabar e vai ter um eleito. Então é um negócio sério. Eu acho isso máximo. Tem 5 candidatos. Aqui está falando. Um é da Bélgica, o outro é do Reino Unido, o outro é de Luxemburgo, o outro é da Holanda e o outro é da Letônia. São aí. A última é uma mulher. É 4 homens e uma mulher. São os candidatos. Quem é que vocês votam? Como é que é? Está na hora. Agora, gente, outra pergunta. Com o intuito de uniformizar e simplificar o estudo filogenético aplicado a todas as espécies, de acordo com a classificação biológica científica moderna, através das categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família... Ô Roberto, escuta essa. Gênero, espécie, de que forma poderia classificar o EM? Extraterrestrialis gênios. Tá certo? Uma coisa mais ou menos assim. Agora, eu falava que ele era o EM. EM quer dizer extra-mentor. Extra-mentor. Era isso que eu chamava, quer dizer, extraterrestrial mentor. EM. A gente não pode negar agora que ele é um híbrido, né? Ele hibridizou. Pois é, agora tem que apelar aí para o Litré, para o Linné, etc., para esse povo aí, né? Para ver qual a classificação que vai dar para o EM. Eu dei a minha, né? Isso que eu pude. Agora, gente, a Cosnatos convida os cognopolitas para o coquetel de inauguração da cozinha e lanchonete de alimentos naturais integrais no discernimento. É hoje, 19 de novembro, às 19 horas. Cosnatos, contamos com sua presença. E olha, para nós colocar um garfo aqui, ó, de propósito. Viu? Isso é endereçado ao nosso. Agora, gente, uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Isso aqui já é das minhas notas que eu falo, as notas avulsas. No currículo vitae, pesa muito mais os artigos e livros do que os cargos e funções. Importa mais é aquilo que permanece. Aquilo que você escreve fica mais que a função que você exerceu. Isso é uma coisa muito séria que o povo não gosta de levar em consideração nas questões de currículo vitae. Agora, outra coisa que eu queria falar. Eu gosto mais da comida chinesa. Todo mundo aí sabe disso. Eu sou assim desde que eu comecei a viajar quando era rapazinho. O mundo inteiro. Mas eu não desprezo a culinária árabe. A ciência árabe é uma das coisas mais sérias que tem. E em matéria de culinária também. O povo aqui fala demais em comida francesa. Mas, por exemplo, a comida árabe é um negócio sério. Agora, eu tenho uma prova disso. As berinjelas e as frutas. Por exemplo, o figo árabe, a tâmara que eu trouxe para vocês, e a manga hadem. É um negócio muito sério isso aí. Só aqui ó, tem 3 frutas que eles mexem mais do que qualquer outra etnia, qualquer coisa que já apareceu por aí.
O figo árabe, quem é que conhece o figo árabe? Aquele que fica preto. A tâmara que eu trouxe aqui, que eu distribuí aí alguns, eu tinha 60 pessoas. E a manga Haden, vocês sabem qual que é? Aquela que tem pouca fibra. É manga? Haden. Aquela também é de base árabe. Agora veja, são 3 aqui sérias que a gente tem que reconhecer. Isso é o lado bom da cultura árabe. Agora eu vou te falar a pior coisa, uma das piores coisas que eles têm, que é os idiotismos que eu chamo megaculturais. Eu vou ler aqui, no livro do Sam Harris, A Morte da Fé. Eu indico esse livro para vocês fazerem a próxima heterocrítica nele, tá certo? Vale a pena. Agora, preciso falar bem antes que esse livro vai demorar a pessoa a ler. Ele tem 400 páginas quase, e é sério. A pessoa precisa de ler tudo com calma para ela entender bem. Ele escreve muito bem, muito sério, vale a pena. Tem bobagem. Eu vou falar a maior bobagem do livro que eu achei até agora. Mas idiotismos, mega idiotismo no caso. Vou ler para ele, eu vou ler aqui dele um trecho. Veja bem. É a página 219, essa aqui que eu vou falar. Dadas as convicções indispensáveis a respeito da honra, um homem pode ficar desesperado para matar a própria filha ao saber que ela foi estuprada. Esse mesmo anjo da compaixão, entre aspas, também pode baixar nos irmãos da estuprada. Assassinatos desse tipo não são raros em lugares como Jordânia, Egito, Líbano, Paquistão, Iraque, faixa de Gaza e margem ocidental do Jordão. São todos muçulmanos aqui. Tudo é de origem árabe ou muçulmana, etc. Islâmico. Agora, nessas partes do mundo, uma garota de qualquer idade que seja estuprada traz vergonha para a família. Por sorte, essa vergonha não é indelével. Pode ser prontamente expurgada com sangue da própria moça. O ritual subsequente é inevitavelmente um ato bem low-tech, quer dizer, baixa tecnologia, pois nenhuma dessas sociedades já elaborou um sistema para administrar a injeção letal pelo crime de ter envergonhado a família. Do jeito que tem, Agora, por isso, a prática é simplesmente cortar a garganta da garota ou jogar gasolina e atear fogo ou matar com um tiro. Isso, para mim, são os mesmos árabes que fazem as frutas, que tem a berinjela fora de série, que a Lucia é especialista. Agora veja, idiotismo megaculturais. Então vocês vejam o que é cultura. Por isso que eu vivo falando aqui. O maior problema que nós temos na Terra é, na verdade, falando praticamente, as práticas tribais, os costumes tribais, os idiotismos culturais, as crenças e a fé. Isso aqui é a maior prova. Esse livro, ele está rolando essas coisas todas que eu venho rolando através de 60 anos. Agora, entre os árabes, isso é toda hora nós temos. Vocês veem tantos países que tem isso. Lembre-se, a infibulação, ela tem 28 países. A maioria dos países árabes estão nessa. Tem também judeu no meio dessa história que faz lá o processo de homem. Mas é infibulação, vocês sabem o que é. Agora, então, vocês vejam bem como é que está a situação. Não é fácil. Eu estou dando o lado bom e o lado pior do que é o processo dos costumes tribais, Valdo, que não é fácil. o que eu li desse livro também, que o Alcorão, ele sugere um monte de coisas, de crimes e tudo, Para matar. principalmente contra a mulher. Ele fala aí nesse livro. Fala, ele explica tudo e dá onde a gente é. Ele- Qualquer um que leu o Corão sabe E disso. eles matam às vezes, uma pessoa por uma besteira. Se a pessoa não é crente, Mas para eles não é besteira, para eles é uma coisa seríssima, que é o problema da fé. Então a fé é aquilo que eu falei, é terrível. Agora, ele fala aqui, já que você está anotando, página 201, ele fala o seguinte: a ciência da consciência ainda está lutando para nascer. Pois é. Agora, outra coisa aqui, deixa eu arranjar outra aqui para falar para vocês. 201. Deixa eu ver aqui, peraí. 201. Agora, a página 197, uma das coisas que eu acho que muita gente aqui não sabe.
Por exemplo, vocês sabem aquele negócio de queimar gato? Alguém já ouviu falar nisso? Sabe o que é? Queimar gato. Queimar É uma das coisas que eu andei estudando. Ele falou, eu li essa parte. Pois é, agora deixa eu mostrar para vocês. Uma das maiores diversões em Paris no século XVI era queimar gatos. Durante a feira realizada no verão, um dono de circo prendia dezenas de gatos em uma rede, pendurava-os no alto de um palco especial e depois, para deleite de todos, descia o agitado saco de gatos em uma fogueira. Os espectadores reunidos gargalhavam enquanto os animais, berrando de dor, eram chamuscados, assados e, por fim, carbonizados. Agora, ele faz aqui as considerações. Hoje em dia, a maioria de nós não aguentaria assistir a tal espetáculo. Mas será que estaríamos certos ao fazer isso? Será que podemos dizer que existem verdades éticas que são desconhecidas para todos os entusiastas torturadores de gato? Isso aí é um negócio bravo. Agora, onde é que eu acho que ele errou totalmente? Até onde eu li, aqui, ó, isso aqui está errado, eu não estou de acordo com ele. É página 187. Ele diz aqui o seguinte, deixa eu ver onde é que eu começo. Como droga, a maconha é quase um caso à parte devido ao fato de ter várias aplicações medicinais e por não apresentar uma dose letal comprovada. Conversa, isso é besteira. Ele não viu, já atingi muita gente com processo de maconha e teve gente que morreu. Enquanto reações adversas e drogas como aspirina e o ibuprofeno são responsáveis por cerca de 7.600 mortes, 75 mil hospitalizações, a cada ano, só nos Estados Unidos, a maconha não mata ninguém. Conversa. Não é assim, não. Ele está defendendo a maconha, ele deve ser maconheiro, esse cara. Seu papel como portal para outras drogas parece menos plausível do que nunca. Isso é a maior burrice que ele está falando aqui. Você está vendo que uma pessoa pode ser muito inteligente e cair de quatro em outras coisas. Isso pode ser pessoalmente ou pode ser do ponto de vista da etnia, que eu estou mostrando o caso dos árabes. Super inteligente por um lado, super burroide por outro. Aqui, ó, nós estamos vendo a mesma coisa de uma pessoa. Agora veja. Na verdade, quase todos os seres humanos fazem. Dirigir automóvel, viajar de avião, dar tacada em bolas de golfe. É mais perigoso do que fumar maconha na privacidade do próprio lar. E a vovozinha, está bem? Agora, quem tentar argumentar seriamente que a maconha deve ser proibida devido ao seu risco para os seres humanos, verá que os poderes do cérebro humano são insuficientes para elaborar essa argumentação. Essa, coitado, ele caiu de quatro. Foi a pior coisa do livro até agora. Eu acho que o livro dele eu coloquei aqui, é precioso, é valioso. Agora, aí eu coloquei no fim, solução para todas as coisas que ele tem, é o princípio da descrença. E o autor é pró-maconha? Ele é maconheiro? Eu estou perguntando. É? Ah, já, né? Não, a cara dele mostra que é cara que já usou droga. Veja. A cara de sem vergonha. Aqui, ó. É cara que já usou droga. Muito simpático. Mas é uma cara de sem vergonha. Ele deve ter usado droga. Agora veja, a maconha, gente, a primeira coisa que a maconha faz, que eu vi isso com pacientes, eu vejo isso, ó, maconha é um dos tóxicos que eu estudei devido ao processo da projeção, devido ao cogumelo, aquela coisa toda. Foi aí que eu tive com paz e amor, entendeu? Todo aqueles negócios Tijuana, os negócios todos vocês pensarem. Eu estou falando, o povo me ajudou muito, as energias que eu tenho aqui. O Timothy Leary, eu conheci o cara, antes de morrer ele queria falar comigo, vocês têm uma ideia. Eu vi isso aí de perto. Outra coisa, eu recebi o LSD no Brasil, primeiro que recebi para fazer pesquisa. E eu não quis fazer, porque eu comecei a estudar, junto com outro meu amigo, que era especialista em química, em bioquímica, e nós achamos que aquilo poderia atacar o fígado. Entendeu? As ampolas custavam $10 mil na ocasião. Mandaram para mim, e era conservado na geladeira, tinha um lugar, tudo específico, etc. Eu depois quebrei o LSD, quebrei tudo e joguei fora. Eu acabei não usando, porque eu vi que o negócio era negativo. Cada meu negócio passar a mão. A hora que o negócio chegou, eu falei, não posso passar. Eu estava esperando o negócio para fazer experiência, porque às vezes poderia ajudar o povo a sair do outro, aquela coisa. Foi a maior decepção que eu tive.
Agora, nessa ocasião, eu estudei os processos de maconha, está entendendo? Com esse negócio todo. Comecei a ver os problemas, que é cânhamo, os negócios todos que havia, aquele caso. Agora, o que se passa? Uma das coisas piores que tem na maconha. Tem certos rapazes que começam a tomar maconha e ele perde a libido. Ele fica sem excitabilidade sexual. Quer dizer, ele entra para 6,5, como eles mesmos falam, entendeu? Não dá. Agora, outra coisa. Quando a pessoa usa 2, 3 anos, os atributos mentais vão por água abaixo. Um dos primeiros que acontece é o processo da conotação da ideia e da memória. Certos tipos de memória. Eu vi isso tudo com o povo. Agora, então, veja, isso que ele está falando é loucura. Ele está querendo para ser bonzinho. Eu acho que ele está querendo fazer média, que ele está combatendo muita coisa, está fazendo média com maconha, para combater o resto. Agora, Valdo, aí na capa do livro, na orelha do livro, fala que ele está fazendo a parte de neurociência, né? Está se especializando nisso. E é engraçado ele defender isso, que o Siddhartha também, que é dessa parte, né, de neurociência, também chegou a escrever defendendo a questão da maconha. Porque eles querem usar a maconha, querem usar do ponto de vista farmacológico. Né? Agora, veja, eu vi esse negócio de farmacológico com o LSD. Não dá certo isso aí. Outra coisa, eles aí estão interessados nisso, eles deviam de estudar, era o Santo Daime. Mas lá tem muito mais, é muito mais forte que a maconha em certas coisas. Agora, essa questão da defesa, não sei se você viu... Outra coisa, por que eles não vão ver também os cogumelos? Por quê? Cogumelo é muito mais sério. Cogumelo, a pessoa vê, daí a pouco ela está descoincidente e os assediadores em cima. O negócio é terrível o cogumelo. Não é fácil. Ainda tem muito cogumelo por aí. O povo nem gosta de falar quando é cogumelo. Entendeu? Agora, saiu uma questão que o Fernando Henrique vai estar fazendo um filme. Está fazendo um vai filme. Vai subir no morro no Rio para falar a favor. Com o traficante, falar a favor. Agora veja, isso vocês estão jogando a toalha, porque os governos não estão dando conta de segurar a barra. Estão jogando a toalha, geral. Agora veja, talvez seja a saída que eles encontraram, mas isso é a saída ideal? Não é. É um negócio tudo errado. Paulo, Santo Daime é feito com cogumelos também? Aquele negócio? Santo Daime lá, aquele chá, aquele negócio. Santo Daime, minha filha, é pior do que a maconha. Agora, o que se passa? Ele demora mais a fazer efeito. A maconha faz efeito mais rápido. Agora, o que se passa? Esse Santo Daime que as crianças vão lá e tomam, essas meninas vão crescer com certo alterado. Agora, eles não dão conta nisso. Se o governo não dá conta no Santo Daime, eles não precisam dar conta em mais nada, porque ele é tóxico igual os outros. Cada chacrona, o jagube, aquilo tudo faz mal, aqueles chás. Agora, já escrevi sobre isso, está aqui no Projeciologia há muitos anos. Professor Valdo. Desde 86 eu já escrevi sobre isso. Eu fiz até artigo antes disso. Meu livro tem capítulo inteiro sobre isso. O que me surpreende é que ainda existe. Eu achei que isso já tinha acabado. O quê? O Santo Daime? Que nada, minha filha. Está mais forte ainda do que era. Está expandindo tudo. Pode ser gêmeo do Santo Daime, é que está... Talvez eles levaram o Fernando Henrique para tomar o Santo Daime, por isso que ele está a favor da maconha. O pessoal do Santo Daime, eles fazem uso combinado da maconha, inclusive chamam a maconha de Santa Maria. Santa Maria, eu sei disso. Eu vi os caras todos que faziam isso. Valdo. Uma coisa, você está falando, que eles fazem uso combinado. Eu quero dizer o seguinte, toda pessoa que começa a usar tóxico, nunca usa um tóxico só, nem o fumante. Então o fumo é o pior de todos eles, que é o que leva ao resto. Então a verdadeira abertura é o fumo. Depois é que vem maconha, vem a bebida, etc. Tal. Agora o que dá mais trabalho atualmente no mundo inteiro é o fumo. Depois vem a bebida que é autorizada, que é o álcool. Somente bebida forte. Foi essa aí que eu entrei para ver se diminuía. Valdo, eu acho que o ponto alto do livro, um dos maiores, é a questão que ele fala que a motivação maior das religiões, por exemplo, muçulmana, judeu, é o fundamento religioso. Ele critica, inclusive, o Chomsky, de falar de fundamento econômico. O Chomsky tem muita coisa que é boba. Imperialismo, não. Os muçulmanos, eles se baseiam na religião. Tudo isso. E eles matam por
porque é infiel, às vezes Não, nem agora, tem outra coisa, ele fala bem claro. Os Estados Unidos estão combatendo as coisas erradas, que eles falam que estão combatendo o terrorismo, mas não é. Eles estão combatendo o islamismo. Mas eles não querem falar por quê? Se falar, vai ter que combater o judaísmo, o cristianismo dos Estados Unidos. Mas a briga de religião, a invasão do Afeganistão foi de religião, o processo do Iraque é de religião, o problema que tem entre palestinos e judeus é de religião. Nisso ele está falando claramente. E ele é muito bom porque ele é dos Estados Unidos falando essas coisas, quer dizer, já não está mais na época lá do senador que mandava matar todo mundo. A situação dos Estados Unidos, então, hoje está mais, melhorou um pouco. Não é mais do jeito que era em 66. A análise que ele falou do Chomsky, eu concordo com ele, que o Chomsky está botando besterol em cima. Fundamento econômico, imperialismo. Ele pegou onde dói, que é o que eu sempre vi. O Chomsky, ele não vê a intencionalidade das coisas que ele refuta, que ele estuda, etc. Ele não vê a intenção. Ele vê o negócio. A favor, para defender o argumento dele, ele fala. E a mulher que segue ele lá também, que é a Roy, ela é a mesma coisa, ela segue tudo que ele fala. Ele está acabando com eles. O que é bom é que está havendo essas polêmicas. Isso aí é muito positivo. Professor Waldo, o senhor está com o Homo sapiens pacíficos aí? O quê? Pacíficos? Homo sapiens pacíficos? O que tem? Página 972, está aí? Tem. O senhor pode, por favor, falar sobre o primeiro parágrafo? 902? 972. 972. Eu queria entender melhor a relação entre a reurbanização e o estigma ambiental. Estigmatização, é isso? A chamada casa matadouro, local com caveira de burro e outras ocorrências do gênero são ambientes ou cenários com holopensene negativo ou patológico em função da estigmatização ambiental. Por exemplo, eu fui a uma daquelas múltiplas livrarias que tem na cidade de São Paulo. Era uma que eu ainda não tinha ido, meus amigos, quando eu cheguei lá, que eu morava mais no Rio, então eu cheguei, eles me pediram para ir. Aí eu fui à livraria com eles. A livraria tinha um andar térreo e tinha também um primeiro andar, logo em seguida. Cheinha de livro. Agora, na hora que eu entro lá, eu sinto um ambiente pesadíssimo. Aí eu vou ver, tinha uma escada, eu falei assim, vamos ver como é que fica em cima. Na hora que eu subi a escada, me deu até tonteira, de tanta energia negativa que havia lá. Aí eu falei com os caras, olha, eu vou embora, não vou ver esses livros não, que eu não estou vendo nada que está me atraindo aqui mesmo, não, vou embora. E falei para eles, essa livraria tem caveira de burro, é bom você examinar o que aconteceu aqui, que deve ter havido alguma coisa. Eles foram examinar, no lugar da escada eles tinham matado uma pessoa. E aquilo ficou o estigma da situação, porque as energias gravitantes estavam lá, com a livraria, o negócio não mudou nada, a situação estava precária. Eu nunca mais voltei a tal livraria. É bem no centro de São Paulo. Agora veja, isso é bem no centro da cidade. Uma outra coisa, me chamaram para ir a Araci. Aí eu vou lá a primeira vez, a hora que nós estamos passando na estrada, eu comecei a sentir os negócios e falei com eles, o que houve nessa estrada? Eles foram sondar, tinha havido também um bingo, uma tragédia, matado gente, o diabo. E essa estrada sempre piorou tudo. Tudo que estava acontecendo ali, o negócio da estrada. É essa que a gente pediu que eles começaram a trabalhar, que o pai da Grace entrou, foi falar com as autoridades do Estado para melhorar. Por quê? A partir daquele trecho da estrada, tudo piorou cada vez mais. Aí deve ter dado problema, o povo já não cuidou mais, o barro aumentou, quando chovia piorava, o negócio deve ter piorado cada vez mais. Então, veja, isso é que nós chamamos de estigma ambiental. Sim. Agora, o que se passa? Essa estigmatização ambiental tem que trabalhar muito com energia e mudar isso tudo. Quase sempre o ideal é derrubar tudo e fazer um jardim, colocar flores bonitas, essas perenes que tem o ano inteiro,
para ver se melhora o ambiente de cada energia. É um procedimento, então, semelhante à reurbanização, porque na reurbanização, os serenões trabalham fazendo a limpeza, mas ainda deve ficar, então, resquício para que seja implantado, então, sobreposto a não é energético. fácil. E outra coisa, se aquilo foi muito pronunciado, mesmo que mude uma coisa superficialmente, não vai mudar nada. E outra coisa, aquilo cria efeitos negativos, inevitavelmente. Sempre é assim, cada energia. Uma outra coisa que é bom você lembrar, o que é estigma ambiental? Eu explico aí aquele negócio do casal que se gostava demais, mas na hora que um foi viajar, no aeroporto, no restaurante, no aeroporto, começaram a brigar. E foi uma briga danada, e um entrou no avião, o outro ficou, e ficou por isso. Passa algumas semanas, uns meses, eles fazem as pazes, voltam, depois até se casam. Eles vêm falar comigo. Eu falo assim, vocês já voltaram ao aeroporto? Eu disse, mas o quê? O que tem no aeroporto? A gente nem quer chegar lá, porque foi lá que a gente brigou, foi por causa disso mesmo. Vocês que fizeram a sujeira, não estão querendo limpar? Vão lá agora, vocês devem sentar, pedir comida, um beijar o outro, abençoar o ambiente, melhorar tudo que tem ali, para ver se aquilo conserta. Agora veja, se uma briga de casal cria um ambiente negativo e um estigma, pensa bem no resto. A hora que uma pessoa mata a outra, a hora que tem 3, 4, o lugar que tem tortura. Entendi. Porque o estigma, então, ele sempre, vamos dizer assim, ele começa no intrafísico. E a reurbanização, muitas vezes... Não, ele começa no extrafísico. Essas pessoas já brigam por causa de problema do passado. Tá. E quase sempre tem assediador no meio. Então, o problema todo é extrafísico, antes de mais nada. Mas o negócio fica fisicamente. Então, isso tudo tem que ser estudado. Professor Valdo. Sim. Professor. Sim. Não, vocês vão ficar aí no fim, não vão? Eu quero conversar um negócio aí com vocês hoje. Aqui. Graças, valeu. Eu gostaria de, voltando aqui ao verbete, eu gostaria de entender como que nós podemos auxiliar mais a personalidade de uma pessoa que está na mitomania, um mitômano, né? Como que a gente pode auxiliar essa pessoa a ver a realidade e a sair da mitomania? Olha, o problema mais sério mesmo é ver se ela já tem alguma lucidez para entender o que é racionalidade e o que é lógica. E pegar os fatos e mostrar. Agora, o ideal é pegar uma série de fatos que possam confirmar aquilo que você está defendendo. Dar o diagnóstico, por exemplo, para ele, de cara, direto? Mas não é só isso, é mostrar fatos. Pega fatos e mostra para a pessoa, olha o que pode acontecer. Já aconteceu isso aqui, aconteceu isso, aconteceu isso. Mostra 3, 4 fatos. Às vezes, dá uma repercussão na cabeça da pessoa. Porque o problema todo, essas pessoas são ilógicas, elas são irracionais. Então, você veja, a gente conversar com um gato e cachorro para mostrar a teoria da relatividade não dá, né? Tem que pensar muito nisso. Por isso que eu tenho muita pena, até compaixão, dos psiquiatras. Você está entendendo? Que eles sofrem. Esse é que tem que mexer mais com isso. Eu sei que eu trabalhei nessa área. Não é fácil. O que em geral, se é possível generalizar, existe algum gatilho que possa vir a causar a mitomania na pessoa? A compulsão pela mentira? A educação, a mesologia, a família, a genética, a criação inicial. Você sabe, a primeira escola que tem é a casa, né? Olha só os judeus. Os judeus começam a ensinar os processos da Torá com a criança que está começando a entender letra, você está entendendo? A falar direito, a andar. Ele já começa a passar para ela. Então, veja, é uma lavagem cerebral a hora que a pessoa vem, desde o início. Então, aquilo ali não sai com facilidade. É lavagem chute cerebral. Agora, na questão
vamos dizer, dos judeus, é a mais antiga que tem uns 5 mil anos que eles fazem isso. Agora, a questão dos primos deles, que são os árabes, é mais suave e é menos, assim, culta, entendeu? É menos séria. Mas aí é pior, porque o negócio é tudo de matar e etc. As penas capitais são terríveis. Aquele negócio de cortar a mão e etc. Tal, isso tudo tem. E outra coisa, você já pensou a infibulação? Vai lá e corta o clitóris das moças. Ela nem tem ideia daquilo, é uma criança. Vai lá e corta As tudo. próprias mulheres Nunca vai ter a mesma sensibilidade. perpetuam isso. Pois é. Não, e elas às vezes chegam da tal maneira que para ela ter algum status, ela quer que faça com ela, mesmo depois. Uma menina de 16 anos, às vezes, está pedindo para fazer infibulação. E na Sharia, você falou de ser queimada viva, tudo ainda tem a lapidação, né? Enterra a mulher e jogam pedra até ela morrer. Tem a lapidação. Olha, quem quiser ver o que é o processo da lapidação, tem um filme aí recente muito bom, que é o Caçador de Pipas. Alguém já viu esse filme aí? Caçador de Pipas. Ele tem lá a cena do processo todo da lapidação. Agora, ali, mostra direitinho o que é o fanatismo muçulmano sob todos os aspectos. E outra coisa, o filme é um verdadeiro libelo contra o Talibã, né? Vocês notaram, né? Quem fez é totalmente contra o Talibã. E dá nada a vida contra os russos, os comunistas. O filme tem umas 3 cenas terríveis do negócio do Talibã. Agora, é terrível também, porque o filme é mal feito. O cara vai lá buscar depois, quem viu o filme, ele vai lá buscar o sobrinho dele. Mas ele era covarde. E a covardia dele nunca apareceu. Acaba o filme, ninguém falou na covardia do cara. Desde menino ele era covarde. Ele viu o outro ser estuprado, ficou quieto, não falou nada, depois quis mandar o menino embora, porque não podia ver mais a criança, que era amiga dele. E outra coisa, ele era irmão de outra, filho de outra mãe, mas era o mesmo pai. Mais tarde ele ficou sabendo. Quer dizer, o drama é muito bem articulado. E outra coisa, tem muitos desses casos que eu sei. No processo muçulmano tem um monte desses casos. Eu já vi casos que já me contaram. O processo de TENEP, vocês sabem, a gente tem tudo, né? Por exemplo, eu recebi um pedido de TENEP essa noite, quer dizer, que veio colocar lá de noite, eu vi de noite quando eu fui ver o material. Agora, o que se passa? Apenas um animal doméstico que está aleijado dentro de casa. E eles mandaram o nome do animal, a situação toda, para ver o que a gente pode ajudar. Que é o amor da família, e está ficando inválido, e sofre muito, e tem dor. Tudo quanto é veterinário já tratou. Uma situação precaríssima. Mas eles não querem sacrificar o animal. O animal está lúcido, sabe da história toda. Então, a TENEP tem de tudo. Estou só mostrando para vocês que é o último pedido de TENEP que eu recebi de ontem para hoje. Entendeu? Lá em casa. Agora, então esses casos de muçulmano, eu já vi cada um que não é fácil. Então, esse processo aí que o Harris está falando, isso que o filme está falando, isso não é pouco. Tem coisa muito pior. O negócio da infibulação que eles não estão falando. Tudo isso existe. Agora, o filme, esse Caçador de Pipas, é interessante a pessoa ver, para ver que o problema não vai ser consertado de uma hora para outra, não. E eles mostram Cabul, mostram a situação toda, não é fácil. Professor Valdo, aqui é B em cima. O senhor poderia falar mais na página 91, fatologia, na 5ª linha. O ato de mentir como enganosa tentativa de preservação da própria vaidade. E qual é a relação dessa postura de uma consciência, que ela apresenta isso atualmente, com as vidas anteriores? Qual seria a base e qual seria a orientação? O problema é o seguinte, suponha que uma pessoa foi condessa na vida, que não faz muito tempo. Ela gostou muito de ter sido condessa na época da monarquia. Ela vem agora e ela quer se preservar e aparecer mais ou menos para ficar igual. Não existe mais monarquia. Então ela começa a contar papo. Contar papo quer dizer estender, aumentar aquilo que ela é.
Então, a imagem dela, ela se vangloria, ela amplia, ela não vê cabotinismo e nada disso. É um processo da própria vaidade dela, que foi perdida com o problema do status social monárquico. Estou dando um exemplo do que é que tem. Tem um monte de gente aí assim. Só ver. Na página 92. Tecnologia. Aí você escreve a técnica, a página 92, tecnologia, a técnica de confiar. Tecnologia? É. A técnica de confiar desconfiando. Sim. A técnica de desconfiar desconfiando é o seguinte: na vida humana, você não pode confiar na maioria das coisas que você vê. Papel aceita tudo. Microfone aceita até pum de cachorro. Está entendendo? Qualquer um, assim, tudo é aceito. De modo que existe um princípio para isso. Qual o princípio que a gente usa? O princípio da descrença. É essa aí que é a técnica que nós estamos falando aqui, a técnica de confiar desconfiando. Faça a sua experiência para você confiar nos outros. Então, ó, todo teletertuliano que está me vendo, não vai no meu bico. Eu posso estar, olha, veja bem, sou careca, posso estar com Alzheimer, posso estar senil, posso estar demente. Examina o que eu estou falando, se tem lógica, se tem racionalidade. Qualquer coisa, venha debater comigo, ó, venha refutar o que eu estou falando, nós vamos discutir. Entende? Isso é muito importante, é o princípio da descrença. Outra coisa, não vai ler enciclopédia, todos esses meus livrões aqui, e aceitar o que está na página, não. Faz a experiência, busca lá. Então, você admite, mas desconfiando, você vai estudar. Aí você confirma ou não. É a técnica de confiar, desconfiando. Tudo na vida, Luiz, a gente tem que usar isso. Quem confia, cai no conto do vigário. Quem confia no escuro é amaurótico, é cego. Vai cair no conto do vigário. O conto do vigário é uma das coisas que mais tem. É que de todas as naturezas, de todos os tipos, todas as categorias. É o que tem mais. Agora, por exemplo, algum amparador, você utiliza essa técnica também? Até amparador, eu vi falando, você tem que debater no amparador se uma coisa que você não entendeu, mete o pau. Você tem que indagar. Você não pode ir no bico de qualquer coisa. Está entendendo? E eles gostam disso. Eles gostam porque cada vez você vai ficar mais autoconsciente, com maior lucidez para exercer as coisas. Ô Ivo, eu quero falar com você hoje, antes, na hora que acabar, viu? Eu estou de olho em você faz 3 dias, já falei aqui. O Ivo, ativo, construtivo, está entendendo? Mas olha, você entendeu como é que é? Sim, sim. A gente deve interpelar o amparador quando você não entender as coisas. Você não pode ir no bico dele. Uma outra coisa, o teleguiado, ele é superior à nossa média que tem por aqui, o teleguiado autocrítico. Ele já está perto de ser evoluciólogo. Ele é autocrítico, quer dizer, ele faz crítica do processo dele e crítica das coisas todas que eles mandam ele fazer o tempo todo. Ele não faz nada no escuro. Agora, a única coisa que tem é o seguinte, que com o passar do tempo, você tem aí, você conhece uma consciência através dos séculos. Você já sabe como é que ela reage. Ela nunca fez sujeira com você. Nunca errou. Você tem uma confiança enorme. É o meu caso, por exemplo, com o transmentor. Aí aponta a minha pergunta, não? Que você está falando. Quando você conhece alguém, não dá para desconfiar. Pois é, mas tudo você tem que confiar. Sim. Até um certo ponto. Mas agora, se você tem dúvida, desconfie. O transmentor. Primeiro, eu olho se é o transmentor. Porque pode ser um assediador com a cara dele. Tudo bem. Por exemplo, eu não desconfio de você. Eu não desconfio de você. É um problema seu. Não. Agora, eu desconfio de você conforme a hora. Se você vai lá, por exemplo, bebe umas e outras, alguma coisa, e vem falar comigo, eu já desconfiei de você. Se eu amanhã ver que você está cheirando qualquer coisa, eu vou desconfiar de você. Eu sei que você não bebe. Mas vamos supor que você beba. Entendeu? Não é assim.
Valdo. Então vamos devagar. Valdo, Sim. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Primeiro é com relação à TENEPS. O fato da TENEPS gerar uma OFIEX não é simplesmente só pelas 2 décadas. Deve ter um momento aonde... 2 décadas de trabalho, você esqueceu de acrescentar. Certo. Eu acho esse adendo eu acho muito importante. Vocês não acham, não? Correto, é isso aí. Essa pessoa no timing. O que eu gostaria de entender é qual é o momento da viragem. Quando a TENEPS... daí umas 2 décadas, quase sempre a maioria. Sim, mas... Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. O que eu gostaria de entender é em termos extrafísicos, em termos do trabalho que está acontecendo. Quando é a hora que começa a prática e a vivência diária da TENEPS. A própria pessoa vai vendo. Você não precisa falar para ela vai sentindo que está tudo aumentando. Agora, depois de 20 anos, geralmente, a pessoa já sabe, é veterana, sabe tudo. Está traquejada. A gente não precisa estar explicando isso. Entendeu? É o óbvio. Ok. Qual que é a segunda pergunta? Pois é, a segunda pergunta tem relação com a primeira, que é, quando o senhor faz a leitura, a nossa leitura, ela pode ser psicográfica ou pangráfica. Como é que o senhor consegue obter todos os dados, além da primeira análise física? Eu não obtenho todos os dados. Ou a maioria deles? Estou atrás disso. Se você tiver alguma saída, você me fala. E eu obtenho alguns. Então, deixa eu explicar. Só que a sua visão de conjunto, ela rapidamente consegue chegar bem mais próximo do que nós mesmos muitas vezes não percebemos. Então, isso acontece, o senhor já trouxe em algumas tertúlias que o senhor observa, primeiro a questão intrafísica, como a pessoa age e as algumas informações... Um segredo só nós dois, ninguém está escutando. Okay, o problema todo é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um holotensene mental somático adequado, avançado. Se a gente consegue arranjar isso, começa a chegar as oportunidades e as pessoas adequadas para você ampliar a mental somaticidade, ou seja, a discernimentologia, que é o que eu estou tentando fazer ultimamente. Eu concentrei minhas coisas todas, deixei de viajar, estou fazendo enciclopédia, já tem alguns fatos. Uma ou outra pessoa já aparece aqui com interesse dentro daquilo que nós estamos falando. Vocês estão entendendo? Esses últimos que têm vindo, esses que vocês têm estudado lá nos cursos, tudo isso já mostra o interesse da situação. Agora, tudo por quê? É fazer um conceptáculo mental somático, um conceptáculo do autodiscernimento. Que isso não é fácil. Não é fácil, para ninguém, nunca foi. Em vida nenhuma, em século nenhum, para ninguém. Quer dizer, é um trabalho praticamente hercúleo, é de esperto, de evoluciólogo, é o jeito para chegar nisso. Agora, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro que eu falava isso há alguns anos aí da situação, que era fazer um local que fosse desassediador como eu nunca tinha feito. Então nós fizemos o holociclo a partir disso. Pode estar certo, o holociclo é um dos fatores ingredientes de tudo que nós estamos fazendo aqui. E outra coisa, as terturas reais mesmo, a gente começou fazendo, foi lá. Entende? Tudo nasceu de lá. O holociclo é o fulcro, entendeu? É o útero da situação. É o processo, então, de desencadear, o fator desencadeante. Agora, tudo é criar um conceptáculo do discernimento. A gente fazer um ambiente para receber as coisas é muito fácil. Em matéria de emoção é fácil, algumas ideias são fáceis. Mas, por exemplo, você receber discernimento é muito difícil. É o mais difícil que tem. Criar um ambiente, uma incubadora de discernimento, que é o que a gente sempre tentou. É tudo que eu falei. O processo, por exemplo, vocês viram que eu já trouxe aí para mostrar o problema da Cognópolis, quando a gente falou nisso em 1997. Entende? E a gente publicou, eu mesmo publiquei artigos sobre o assunto e tal. É a vida. Mas qual a terceira pergunta? No processo de psicografia e pangrafia, existe algum momento que o senhor tem dúvida da passagem ou da recepção de informação? Se ela vem lógico que eu tenho, eu não confio nem em mim. Se eu estiver cansado, uma coisa qualquer, às vezes eu posso. Outra coisa,
Eu confiro meus erros, que eu já sei quais são os erros. Por exemplo, a hora que eu passo com o Antônio para a Adriana para fazer a revisão, eu sei que tem alguns erros, mas são sempre os mesmos. Mais ou menos a mesma coisa, erro de digitação, erro disso e daquilo. Quando tem uma coisa muito séria, é muito raro. Entende? É quando a gente está muito cansado. Uma outra coisa, às vezes tem erro, por exemplo, de digitação, que você vê logo que a gente está cansado, que eu trabalhei demais. Então chega num ponto que num toque você erra 2, 3 coisas. Passou alguma coisa. Entende? Agora eu, por exemplo, como vejo, estou sempre revendo os textos, eu sempre corrijo. Essa madrugada, por exemplo, eu corrigi umas 6 coisas que eu vi nos textos. Eu estava olhando o problema para fazer, sabe, o ritmo. Eu escrevi um verbete que ela sugeriu, que é ritmo mental somático. Escrevi 4 páginas sobre o assunto. Agora, tem coisas bem diferentes, certas coisas que eu coloquei lá. Bem avançado. Dentro desse processo de revisão, quando o senhor considera fechado ou próprio para... Fechado é a hora que é a minha revisão final. Eu já falei que a minha revisão final, se eu conseguir os 2.000 verbetes, vai ser em 2012. Mas eu não sei se eu vou parar com a antologia, com a enciclopédia e tudo que eu estou fazendo em 2012. Isso aí vai depender. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com a turma que está estudando aí para editar mais tarde a enciclopédia. Então eles estão querendo já passar para 2015. Eu falei, pode passar. E o negócio vai demorar. Sabe por quê? Eu estou com esses 4 volumes. Cada volume desse aqui eu posso fazer 400 verbetes. Na ocasião, eu vou chegar aqui e fazer democraticamente, ver o que vocês acham. Se vale a pena fazer verbete ou não, porque eu posso clarear muito mais as coisas. Até agora, todo mundo é favorável que faça. Se eu vou fazer, eu preciso de mais alguns anos. Veja, se você tem 4, multiplique isso por 400 verbetes cada um. Porque a maioria tem ideia aí para 400, pelo meu cálculo. São 1.600 verbetes, é o dobro que eu já tenho. No dia de hoje eu tenho 1.530, e parece que 31, 1.530 verbetes. Aqui, eu tenho outro tanto da enciclopédia nesses 4 volumes. E outra coisa, os temas não são só esse do volume, não. E aí varia muito. Aqui tem livro desse, tem 450 capítulos, etc. Se você for olhar, outra coisa, Homo sapiens organizado, tem 100 com os réus. Vale a pena estudar cada um? O Homo sapiens passivo, tem 100 com os béis. Vale a pena estudar cada um? Só de capítulo tem 100 cada um disso aí. Vale a pena? Agora veja, na fritada dos ovos, quando a enciclopédia estiver pronto, vocês vão ver quanto mais é aquele negócio do latinório antigo. Quod abundat non nocet. Não é quando abunda non nocet, vamos entender bem. Aquilo que passa, desde que seja positivo, não vai fazer mal. Então é o tal negócio. Aí talvez é o quod abundat non nocet. Isso seria uma redistribuição de metas dentro do que o senhor trouxe, que depende do caso. Não, no meu caso é o seguinte, eu nunca tenho a coisa marcadinha e bonitinha. Certo. Eu falei, em 2012 eu quero fazer um levantamento para atualizar as coisas. Eu quero uniformizar o texto da enciclopédia. Por exemplo, aonde tem remissiologia só de 7 itens, eu quero passar para 15, uma opção assim. Isso tem um monte. Aonde tem, por exemplo, hominologia, que tem um só, eu vou passar para 7. Hoje está a coisa mais fácil fazer isso, vocês sabem, né? Está muito fácil, porque já tem muita coisa feita. Uma última pergunta. Hoje o senhor criou uma especialidade, eu acho que essa especialidade, não sei se ela já existe, mentirologia, ou se está sendo... Mentirologia? Não, eu já escrevi sobre isso. Já foi escrito sobre isso? Tempo. Tá, ok. Tá certo? Obrigada. Agora aqui, a pergunta. Hoje você diz que deixou o movimento espírita em 1966 e já tinha um apartamento em Ipanema nessa época. Se importaria dizer em que ano você se mudou em definitivo para Ipanema? Sim, 1966. Foi definitivo. Eu passava em Ipanema desde a década praticamente 50, 50 e tantos. Eu passava temporadas no Rio. Mas eu ficava, às vezes, teve uma temporada com a minha tia, que era lá perto, aonde a gente teve o instituto. Era no Catete. Eu ficava mais no Catete.
Agora, depois que eu comprei esse apartamento, nós ficamos sempre, a partir de 62, a gente ficava lá. Depois, o meu irmão saiu, que é o Vando, esse que esteve aqui, saiu de Uberaba e foi morar no Rio. Ele foi para o apartamento. Durante a boa temporada, até casar, ele morou lá. Agora, então, o problema é o seguinte, pergunto porque acho interessante a sincronicidade que eu e meu irmão teve nascido em 1970 e morar na Rainha Elizabeth, na divisa. A Rainha Elizabeth eu passava lá todo dia, na divisa de Copacabana e Ipanema. E aos 2 anos de idade, teve nos mudado para a Praça Nossa Senhora da Paz. Apesar desse fato, não lembro de ter te visto na infância. Desculpe novamente a indiscrição, mas se não se importar em relatar em que ano você adotou o uso da barba. A barba já fazem mais de 20 anos. Foi na década de 80, porque eu deixei por causa das empresas, às vezes eu tinha que aparecer mais moço, que era importante aquilo, e também para não chatear o povo. Agora, em 1986, 85, é que eu comecei a deixar crescer. Agora, 86 para agora são 20 e tantos anos, são mais de 2 décadas. É mais ou menos isso. Agora, outra coisa. Lá em Ipanema, o povo me conhecia, que chegou até uma atriz, chegou a escrever, fez uma declaração no jornal sobre o velhinho de Ipanema. Eu era chamado velhinho de Ipanema, quando eu deixei crescer a barba. Todo mundo sabe disso, tem documento nos jornais a respeito. O velhinho era eu. Porque eu andava sempre em Ipanema, na praia, na Vieira Soto. Eu andava 3, 4, 5 vezes por semana. Era 6 quilômetros cada dia. Você andou comigo. O Alex também, o Alexandre também andou comigo lá de madrugada. Agora, nos últimos tempos, eu andava às 4 horas da madrugada lá. Então, a hora que começaram muito bala perdida, aquele negócio, eu deixei de andar, fiquei só na esteira aeróbica e depois caí fora do meio. Isso é que acontece. Agora, de modo geral, eu não vou falar que a atriz, que ela está na onda ainda até agora, ela escreveu a meu respeito, então. Eu encontrei com um monte de gente lá dessa turma toda, né? Que a gente, outra coisa também, que eu até era conhecido bem lá na história. Eu conheci o Glauber Rocha lá, o cara da banca de jornais, que era o maior lá, na época, era praticamente meu amigo, até ajudava eles, que eram os italianos, tudo, gente de casa. Outra coisa, eu participei da reunião dos Big Shots de Ipanema, que eram os caras que, não era subprefeito nem nada, mas era o povo que dava orientação, o que é que devia fazer para melhorar o ambiente, isso e aquilo. Tive até almoço com eles, a Graça esteve comigo, participou dessas coisas todas. Tem um monte de coisa. Uma outra coisa, quando fizeram aquele obelisco, lá vieram fazer, em primeiro lugar, me interrogar debaixo do obelisco, por causa do instituto que estava lá, como é que era, o que eu achava. Eu falei que o obelisco era muito bom, porque ia fazer o povo pensar para sair de Ipanema para o cosmos. Através do obelisco, o negócio sobe. Então tudo começou a rir, né? Na hora que eu estava falando. E eles queriam saber por quê. Eles sabiam que eu tinha, porque eu tenho vários imóveis lá naquela área toda de Ipanema, um negócio muito antigo, porque eu não fiquei só nesse apartamento. E aí fui arranjar um apartamento melhor, porque vivendo em Ipanema você já podia ver o que é que interessava e tal. Teve um apartamento que eu comprei em 12 minutos. Eu fiquei sabendo que eles estavam vendendo, subi lá, encontrei com um cara que estava lá no apartamento ainda, eu falei assim, eu quero apartamento, quanto você quer? Eu quero tanto, a entrada é quanto? É tanto. Aí eu dei um cheque para ele na hora, disse e já era dono do apartamento. Entende? Esse apartamento é meu até hoje. Tem até uma joalheria embaixo, o negócio todo, tem uma opção de segurança lá do edifício e tal. E é um belo apartamento, esse aí. Está tudo alugado, a gente aluga. A polícia de Goiás investiga a morte universitária após tomar chá do Santo Daime. Saiu ontem no Globo. Opa, isso aí eu não vi, não. Está vendo? É o negócio do Santo Daime que a gente está falando, eu não vi. Santo Daime pode acontecer de tudo. E quando Chacrona e Mariri, faltou Jagube, do Santo Daime, o que o senhor tem a dizer? Olha,
É fácil. Pega o Projeciologia e veja. Está tudo escrito lá. É só pegar Santo Daime e ver que tem um capítulo sobre droga, que eu estou falando. A pior coisa que tem o Santo Daime é a escopolamina. Ela dá hepatopatia, ou seja, doença do fígado, com o passar do tempo. Isso é o que começa, é o que dá mais. Mas depois vai piorando outras coisas mais. Agora, a criança, ela prejudica o desenvolvimento do cérebro. Isso aí é um problemão. E eles dão, às vezes, o chá para a criança. Agora, o governo não quer entrar nisso, eles não falam nada disso. Quer dizer, todo mundo é tipo Fernando Henrique, né? A Comissão de Ciência e Tecnologia, CCT, confirmou a aprovação de um convite para a entidade esotérica Cobra Coral envie um representante ao colegiado para explicar o apagão que afetou 18 estados no dia 10 desse mês. A inclusão da entidade foi feita a pedido do líder do PSD, Arthur Vigílio. Dizem que foi raio tempestade, ninguém sabe. Já que ninguém sabe, vamos chamar a Fundação Cacique Cobra Coral para dar opinião de evidência, já que a ciência e a administração pública não responde às nossas dúvidas. Não, mas está escangalhando com o governo. Dessa vez está terrível. Isso nunca aconteceu, eu não lembro de nada nesse sentido. O que o senhor acha dessa contratação? Seria um indício de flexibilização do paradigma científico atual? Não. Eles querem acabar com o governo, mostrar a besteirada do governo, está na cara. Eu não acho que isso aí seja... Eles estão fazendo isso com boa intenção, não, é para acabar um com o outro. Droga é um caso de polícia ou saúde pública? Nas favelas não seria melhor substituir a polícia por médicos e psicólogos? Não. O médico e o psicólogo deviam ir com a polícia e com o exército. O povo sofre muito com a guerra entre polícia e traficante. O número de usuários aumenta livremente. Sim, mas o que tem aí é o seguinte, existe um Estado paralelo. Eles dividiram o Rio. Aqueles que são comandados, governados pelos traficantes e aqueles que são governados pelo governador. Isso aí é que é o negócio, tudo dentro do mesmo lugar. Então, há um Estado paralelo. Esse Estado paralelo é que o Exército devia de acabar. E eles não acabam. Eles não estão dando conta. Na hora que estão atirando a toalha, que vão admitir as drogas, mostra que o Exército, o governo, tudo isso fracassou. O Estado paralelo está tomando conta do Brasil. Agora aqui, ó, está aqui a teoria e prática da experiência fora do corpo, da Silda, que é pela Editados. É a segunda edição que está saindo aqui, ó. Muito bacana. Está acabando de ser lançado. Foi mais 1.000 exemplares. O total já de exemplares são 2.500. Teoria e prática da experiência fora do corpo. Aquele que nos leram, é bom dar uma examinada nesse livro. Tá certo? É interessante, muito interessante. É a segunda edição. Você quer ver o livro? Professor, qual a melhor maneira de saber se a heterocrítica feita por uma outra pessoa, ela terá um efeito positivo ou negativo naquela que está recebendo a crítica? Não tem nada que ver efeito positivo ou não. Primeira coisa, se a pessoa está recebendo a crítica, ela tem que ver se a crítica procede ou não. Não precisa saber o que é efeito dela. Não, mas o negócio é saber. A crítica, ela é fundamentada em lógica, em racionalidade. Vale a pena acatá-la? Se não for, liquida com ela na hora. Não, mas e da parte de quem faz a crítica? Na hora que a gente faz uma crítica... Quem faz a crítica, ele vai examinar o que é que a pessoa fez e o resultado que houve. Uma pessoa me critica sobre determinada coisa. Aí eu acato aquilo. E depois eu mudo aquilo que eu fiz, quer dizer que deu resultado. Agora, uma pessoa critica e falou comigo, eu dei o contra e mostrei por que eu dei o contra, não adiantou nada. Quer dizer, a pessoa, às vezes, podia estar até certa. E eu, às vezes, podia estar até errado. Tudo isso pode acontecer. Em matéria de crítica, tudo é possível. E quando a gente faz uma crítica, a pessoa fica pior ao invés da pessoa melhorar, professor? É que a crítica foi mal feita. Ou foi mal feita pelas palavras, ou na hora errada, com a pessoa errada, o modo errado, a técnica errada. Tudo a gente tem que fazer num negócio certo. Certo é palavra certa, com a pessoa certa, no lugar certo, no horário certo, com a testemunha certa e a técnica certa. Só aí 5, mas tem 6 coisas. Você ainda pode pôr mais. Então o problema é saber fazer a crítica.
Agora, a melhor crítica que tem é a escrita, porque fica o documento. A gente pode mostrar, passar na cara dos outros, etc. Tal. Eu sempre gostei disso. Eu, por exemplo, na minha vida, eu quero dizer para vocês que eu tive vidas minhas que eu sofri muito por causa das cartas que eu escrevi, que foram mal interpretadas e mal usadas. Então, nessa vida, eu quase não escrevi carta. Então, eu não faço e-mail, não escrevo e-mail, eu não mando carta para os outros. Isso sempre foi assim. Mas as cartas que eu tive que escrever foram todas cartas abertas. Algumas foram publicadas, outras não. Agora, outras eu já sabia que não ia ser publicada. No entanto, às vezes elas deram mais resultado que as outras que foram publicadas. Então, o problema nosso todo é saber, porque carta aberta, quando tem sempre crítica. Ou você está respondendo a críticas. Está entendendo? Então, essas coisas todas existem. Eu sou favorável a fazer sempre as coisas explícitas. Uma vez, havia um jornal no Brasil que chamava Jornal de Debates. E tinha um assunto lá que me interessou muito. Mas eu estava trabalhando com as coisas que eu não podia aparecer. Aí falei com os amigos e falei assim, coloca um pseudônimo e manda lá. Porque assim ninguém aqui vai saber quem é. Foi um erro. Por quê? Eu sou contra o pseudônimo. Eu já tinha dado conta para eles. Mas meus amigos que insistiram. Não, manda. Eu mandei, eles me tomaram aquele pseudônimo como sendo a grande autoridade da época. E o cara, então, começou a usar aquilo que eu tinha no meu lugar. Você está entendendo como é que é? Ele se apropriou e ninguém ficou sabendo. Quem estava fazendo aquilo era eu. Os meus amigos sabiam, na hora que eu estava datilografando o negócio, eles viram tudo que eu mandei para o jornal, sabiam que era eu. Também eu nunca mais mandei colaboração nenhuma para lá. Agora, esse jornal era muito bom. Era só polêmica, crítica, um e outro. Chamava Jornal de Debates. Senhor, e quando a crítica é entre amigos, o cuidado tem que ser maior ou deve ser... Não, entre amigos é abrir o jogo. É consciência para consciência. É todo mundo nu. Tem que falar na cara. Isso é que é o ideal. A amizade não pode estar escondendo as coisas. Senão está danado. Agora, tudo também tem um modo, né? Você não vai chegar e estapear o seu amigo para mostrar a verdade para ele. Não é isso. Tem que ir com calma. Mostrar com educação. Do ponto de vista institucional, professor. O que tem? A crítica dentro de uma instituição. A crítica institucional, você tem que chegar e falar assim, olha, eu vi que aqui nessa instituição tem uma coisa errada. Então, ó, estou levantando a bandeira. Quem é que quer me ajudar que eu quero consertar isso? Você não vai meter o pau naquilo que está, não. Se você está ali para trabalhar, para ajudar, você vai entrar para ajudar. Você vai melhorar aquilo que está errado. Então, a crítica real é trabalhar em prol da melhoria do holopensene da instituição. Entendeu? Então, a pessoa que chega lá e começou a tirar pedras e ela está lá dentro, é errado. Ela tem que obrigar o negócio, segurar o serviço e levar para frente para melhorar. Ó, vi que tem um erro aí, eu quero combater. Quem é que quer me ajudar? Isso é que é o ideal. Então, toda pessoa que chegar em qualquer IC e começar a meter o pau, sendo que ela não faz nada lá dentro, desconfie. O que ela está querendo? Qual o interesse? É o que está acontecendo com aquele nosso amigo que está fazendo uma opção de crítica para a Simvex. Ele agora vem aí em janeiro. Isso aí é errado, é anticosmoético, é totalmente furado. Ele devia de vir aí, já enfrentar tudo, falar na cara de todo mundo. O que é? Fazer uma cariação. A cariação é justamente isso. É um interrogatório cosmoético, no caso. Entendeu? Não é o interrogatório do law and order. Não é aquele que fica lá com o espelho, lá, o vidro que a pessoa vê, de fora só. Não, é coisa mais séria. É cara a cara, tudo aberto. Então, isso tudo é democrata, é democracia. Você está entendendo, Felipe? É muito importante para nós. Não pode haver uma instituição ou um holopensene democrata se não houver crítica. A crítica é indispensável na evolução de todos. Sem crítica não há evolução. Se nós começarmos a pensar nisso, tudo vai melhorar. Outra coisa, sem política não há evolução. Então todo mundo aí que tem esses pruridos com processo de política, de crítica, tem que acabar com isso. Isso é problema de rituais, dos mitos, tabus e superstições antigas. Nós temos que acabar com isso. Precisa de haver debate sobre as ideias boas.
Eu vejo que quando a heterocrítica ela é bem feita, ela não gera uma rebarba energética na pessoa que fez a heterocrítica. Ou pode gerar? Uma pessoa é o seguinte, se ela, por exemplo, não está com intenção boa, ela já está mesmo toda desgovernada e alterada, ela já está com assédio. Uma crítica mal feita, no mínimo tem autoassédio e heteroassédio. Isso é inevitável. Isso é óbvio. Tá certo? A crítica mal feita. Agora, outra coisa, a gente tem que lembrar o seguinte, uma pessoa, ela pode ter autoassédio, está com muito boa intenção, faz uma crítica, ela não está com intenção má, mas ela está errando por inexperiência. Tudo isso tem que ser relevado. É relevo, relevar. Existe um verbete nosso sobre relevalidade, não tem? Olha bem depois, você vai ver mais ou menos isso aí. É relevar. É um passar por cima, perdoar. Hein? O que você não entendeu? O caso é o seguinte, por exemplo, uma pessoa é inexperiente, ela está com muito boa intenção, então ela vai fazer uma crítica. Ela não está sabendo nada do contexto. Ela do latim, ela não está sabendo nenhuma palavra direito. Então ela vem e começa a argumentar naquilo. A gente tem que entender com calma, receber a crítica e expor para a pessoa com jeitinho. Porque ela não tem culpa. A intenção dela às vezes é boa. Então relevar quer dizer, passa por cima disso, entenda a pessoa, perdoa. E outra coisa, ajude. Às vezes essas pessoas fazem essa crítica para ela poder melhorar. Então, a gente pode ajudar essa melhoria, entendeu? Encaminhando a pessoa. A maioria dos críticos, você está entendendo, imaturos, eles precisam de ajuda. Às vezes, aquela crítica que ele está fazendo é o jeito de desabafar. Entende? Ele está querendo, vamos dizer, engravidar o ouvido dos outros com as bobagens que estão na cabeça dele. Então, às vezes, ele precisa de ajuda. Por isso que eu falo, toda crítica precisa ser analisada com calma. Agora, se o negócio, por exemplo, é de jornalismo marrom, se são as coisas assim, tudo perturbadas, se é um processo, por exemplo, anônimo, isso a gente não pode dar valor. Não? A gente deve responder crítica desde que ela seja explícita. Ela tem que ser clara, franca, sincera, honesta. Agora, se há desonestidade, se há pseudônimo atrás, se há acobertamento, precisa ter cuidado com isso. Ela não deve entrar. Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Como é que é? Pode falar. O senhor pode falar um pouco, na fatologia, na terceira linha, a escala de mentira dos posicionamentos humanos? A escala de mentira dos posicionamentos humanos. Por exemplo, olha só, você liga lá o canal da TV Senado e escuta alguns programas deles durante alguns dias. Você vai ter resposta para a escala da mentira dos posicionamentos. Como tem polícia? Outra coisa, tem também o canal da Câmara dos Deputados. Também tem bobagem nesse sentido. Agora, é só avaliar. Veja a intenção de cada coisa. Agora, para isso, eu preciso entender o processo político, os partidos, como é que são, os interesses de cada pessoa. Agora, veja os argumentos que eles apresentam. Uma coisa muito boa é ver quando os ânimos do Senado, eles estão mais acalorados. Então, um começa a xingar o outro. Entende? Ali é interessante. Você vê o nível, porque ali já chegou no máximo. Então, por exemplo, tem determinadas pessoas que é bom você ver. Um deles que é bom você ver, que tem esse posicionamento muito sério, é o Collor. Olha toda vez que o Collor aparecer e vê o que ele está falando. Olha a cara dele, examina bem. Ele é um grande ator nessa história. Fora de série, hein? Não, o René Calheiros, esse aí é o máximo. Vale a pena ver.
Tudo é da época do Collor. O Cardoso é da época do Collor. Tudo é desse negócio. Agora, esses são assim mais jovens e são mais abertos. Um que é mais fechado é o Sarney. Mas você olha que ele também tem. E fala com a maior cara de pau, as coisas mais atrapalhadas do mundo, e ele encobre tudo, muito bonito. Para ele, o Maranhão é o paraíso, ele é o santo do Maranhão, e a família toda, Sarney é o São Santo do Maranhão. E Maranhão é um dos estados mais atrasados do Brasil. Evaldo, a questão lá do Cobra Coral saiu na Globo News hoje, e lá os senadores, deputados, todos rindo com esse negócio. Foi uma piada geral, mas entrou com esse pedido. O Virgílio deve ter falado isso para fazer chacota do governo. Agora, gente, falando chacota do governo, vamos falar uma coisa séria. Vocês viram que nesse negócio do apagão, a Dilma Rousseff, 12 dias antes, falou que nunca mais vai ter apagão no Brasil? Isso vem corroborar o que eu falei, que tem alguma maracutaia de gente contra o governo disso aí. Gente, eles foram lá, destruíram os negócios na hora, 12 dias depois, para desmentir o que a Dilma falou. E ela foi blindada. Tá na cara. Blindaram essa ela sabotagem. Isso aí, eu estava olhando porque eu não sabia desse negócio dela. Eu vi agora nos jornais que 12 dias antes, ela afirmou peremptoriamente: apagão acabou, ficou na história do Brasil. Não vai ter mais apagão no Brasil. Ela falou assim para valer. A hora que eles viram isso, o que é? Acabaram com ela. Foram lá, fizeram um apagão maior do que todos os outros. A Dilma Rousseff está no buraco, vocês não acham, não? E durante esse período, Valdo, ela ficou blindada, eles blindam, para ela não falar nada, ela ficou escondida. Sobre esse assunto, ela não diz nada, né? Ela está gaguejando mesmo, você viu, Agora, olha, ela é uma mulher forte, vocês sabem que ela aí, todo mundo sabe, lá em Brasília, que ela matou um monte de gente, ela era guerrilheira. Ela sabe o que é matar os outros. Essa mulher é perigosa. Agora, veja bem, ela falou 12 dias depois do apagão. Gente, vocês não acham que isso foi uma preparação do negócio? Agora, o negócio é falar com eles. Não fala nada, porque esse povo vai lá. Agora, qual o interesse? Quem é que está atrás disso? Eu pensei de início que fosse só narcotraficante. Eu agora já não estou pensando assim. Eu já estou achando que o negócio está mais sério. Fica, mas não fica, né? Eles desfazem, eles desficam. Eles desficam. Não, ele diz que não. Gente, o Lula está falando que não houve mensalão. O Lula atualmente está falando isso. Que o Lula, ele edulcora e santifica o cosmos, né? Para ele não tem baratosfera nem mega assediador. Todo mundo é santo. Outra coisa, se aparecer um cara com chifre, ele põe o chapéu em cima para mostrar que ele é santo. E o chapéu vai ter auréola em cima. Para ele tudo é assim. Seu Lula. Agora, ele já falou várias vezes que esse negócio isso aí, inventaram essa coisa contra ele, uma conspiração contra o governo. Veja, mas como é possível uma coisa dessa? É isso que eu estou falando. Ele desfica. Nada fica com eles, eles desficam. Você está entendendo como é que é? Essas coisas existem. O que é? Acho que aprenderam com Goebbels. Foi. O negócio veio com os nazistas. Esse povo deve ter estudado muito nazismo, né? É a única coisa que eles devem ter estudado, porque tem muita tapiação aí. O negócio não é fácil. É um processo de Goebbels, não é isso? Goebbels. Não é fácil. Sim. Acha que vale a pena acrescentar aqui nessa listagem a manipulação? Manipulação? Manipulação é uma coisa que às vezes existe. É que eu queria deixar só 100. Vê se tem alguma que está repetida que você pode pôr uma no lugar. Só para deixar 100. Eu sempre deixo a aritmética no lugar. 100, 10, 15, 50. É tudo certinho.
Se eu for atender você, daqui a pouco eu vou pôr 200 aqui. E não é difícil. Você sabe que não é. Valdo, eu colocaria religião e seita também, ditadura e guerra, sei lá. Pois então, só aí, já tem umas 10 que ele está falando em pouco tempo. Daqui a pouco tem 500. Só isso já dá uma enciclopédia da ignorância, da mentira. Essas coisas existem. Valdo, sim. Aqui na antagonismologia, a última linha, você está colocando antagonismo, né? Fonte da mentira e central extrafísica da verdade. Daria para dizer que essa fonte da mentira seria a fonte da baratrosfera, né? Você colocou muito questão da impacterapia, da TARES, e que a gente está aprendendo a fazer isso aí. Como que a gente faz esse trabalho sem tanto efeito colateral, mas sem a questão da fobiologia ali de baixo, da autocrítica, da neofobia? Como equilibrar esse processo? Eu penso que é o seguinte, a gente tem que fazer com segurança da argumentação. Você tem que ter noção da sua argumentação. Tem que ter confiança nessa argumentação. Se você tem, você supera o resto. Agora, a primeira coisa é segurança na argumentação. Quando a gente tem essa segurança, você, às vezes, está fazendo crítica e nem está pensando que está fazendo crítica, você está mostrando o seu ponto de vista. Então, isso aí fica natural, fica espontâneo. E outra coisa, aí não vai dar rebarba. Não vai ter, entendeu, o processo de vir contra ou qualquer coisa. Vai ter o retorno positivo da situação. Agora, o que eu vejo é isso. Uma pessoa, ela tem que falar com segurança aquilo que ela afirma. Ela tem que asseverar ou fazer uma afirmação assertiva com segurança daquilo que ela tem. Quando ela não tem segurança, ela deve falar claramente, eu estou pesquisando, o que é que vocês acham disso? Agora, quando ela vai falar com afirmação, que é o meu caso aqui, que eu falo muita coisa com afirmação, eu tenho confiança naquilo. Eu tenho argumento para defender meu ponto de vista. Entendeu? Agora, eu estou aberto para receber esse ponto de vista. Se a gente tem essa abertura, tudo vai bem. Não tem problema nenhum. Agora, nós temos que ter abertura para fazer a crítica e abertura para receber a crítica. Na definição aqui, quando você coloca o observador atento, você quer se referir àquele que presta atenção? Só nesse sentido. Observador atento é aquele que presta atenção, que vê os detalhes, que já levou o negócio até as últimas instâncias, que é o problema da, exaustividade. É aquele que tem concentração mental para chegar e ter lógica ou não, ponderar com você. O observador atento é um modo de falar que a pessoa tem lógica. Que ela tem racionalidade, que ela não é irracional. É nesse sentido que me surgiu a dúvida, porque nesse caso, se ele é o observador atento, ele não perceberia a mentira. Outra coisa, predisposto à recepção. É que você fala que ele resulta nele cognições patológicas, mas se ele está atento, ele não perceberia a mentira? Não, porque às vezes ele está atento e errado. Ele está atento porque está querendo algum argumento para ajudá-lo. Aí vem o puxa-saco e começa a aumentar as mentiras. Ele aceita aquilo tudo. Isso tudo é mentiraria, a fonte da mentira. Outra coisa, vocês não ficam pensando que o Lula fala bobagem, mente de vez em quando? Você está entendendo? E faz coisa precipitada só por causa dele, não. Os assessores dele, deve ter muita gente que joga no buraco. Você quer ver um dos erros maiores dele, que foi um negócio franco, total, que mostra o problema que ele deve beber mesmo, como aquele Rotter falou que ele bebia, porque ele é precipitado, ele é impulsivo. A hora que ele falou e foi contra aquela moça que riscou o corpo todo, ele não examinou antes de falar. O governo abafou, ninguém falou isso mais. Esse foi um dos maiores erros francos das bobagens do Lula que eu já vi. Até um monte igual esse. Mas esse, ninguém nem voltou no assunto, porque ficou ruim. É um processo diplomático.
A hora que o país lá foi examinar, foi a menina que fez o negócio por automutilação, aquela velha história, como é que fica? E ele, o Lula, foi defender logo a brasileira, o Brasil, perante o país. Por que não voltou atrás? Isso, gente, são fatos. Fatos indesmentíveis, não tem jeito. É o fato, aconteceu. Como é que fica? A menina ainda está lá, ainda está presa, né? Até que eu sei, até o momento, estavam querendo ver se leva ela para o hospital, porque acha que ela é pilhada, né? Ela é um caso psiquiátrico. Agora, veja, o Lula, na mesma hora, foi defender, porque ele defende o capeta que aparecer, né? Aquilo que eu falei, coloca chapéu para encobrir o chifre do cara, o Satã. Entende? Todo mundo. Na mesma hora ele foi a favor, ainda mais só falar do Brasil, quer dizer, precipitado, impulsivo. Isso é insensatez clara. Um presidente da República, um diplomata, não pode ter isso. O outro, a gente sabe que ele é pirado. Esse que é o nosso chanceler aí, né? Celso Amorim, esse aí a gente sabe que ele é fraco. O povo do Itamaraty, eu vi eles falando, e depois chegou até a escrever isso também em jornal, que se o Celso Amorim chegou a chanceler, qualquer um de lá pode chegar, até o porteiro. Eles falaram desse jeito, quer dizer, tudo por quê? Porque ele é assim com o Lula, né? Se dá bem. Então, de modo geral, essas coisas ocorrem e nós temos que ficar de olho. Agora, nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 5 votos online. Hoje vamos ter 4 recados: Fabiana Cerato, desafio das Invexes; Alexandre Baltazar e Marta, inauguração no discernimento; Felipe Mansur, curso alto para psicometria; Pedro Fernandes, imersão na TENEPS. Boa tarde a todos e todas. Nós gostaríamos de fazer o convite novamente para a inauguração da Consnatus. Então, reforçando o convite, hoje às 19 horas, a inauguração da primeira indústria da Cognópolis, uma indústria de alimentos e cantina, no campus de discernimentos, estão todos convidados. Vou passar a palavra para Marta Sperling, que é a proprietária, e vai falar um pouco sobre o conceito dessa indústria e da cantina que será instalada. Boa tarde a todos. A Consnatus tem como proposta uma alimentação saudável, voltada para alimentação integral, natural, na medida do possível orgânica. E ela vai começar a funcionar hoje, às 19 horas, e eu gostaria que todos pudessem estar presentes. Tá? Obrigada. Pessoal, eu só gostaria de lembrar o desafio que a Sinvex está promovendo, porque ele será concluído até o final de semana. Então, a gente solicita a todos os interessados que entrem na página web da Sinvex, cadastrem-se, só coloquem o nome e o endereço de e-mail e o telefone. Nos auxiliem também nesse sentido para participar de um sorteio e responder a pergunta: qual a unidade de medida da Invex? O ganhador desse sorteio, claro, se a resposta estiver correta, vai receber então uma entrada gratuita para a 7ª semana da Invex. Vai estar participando. Então, fica aberto aí o convite a todos e a gente encerra neste final de semana, então. Obrigada. Pessoal, meu convite é para o curso Alto para Psicometria, vai acontecer dos dias 28 a 31 de dezembro. É um curso realizado por 5 EPICONs e mais 3 especialistas da CCCI. Os temas abordados serão estado vibracional, ectoplasmia, chakras e arco voltaico. Então, inscrições na recepção do SEEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Meu convite para a imersão na Tenepsologia, que acontecerá nos dias 21 a 27 de dezembro. Essa imersão se constitui de 3 eventos. Começa com o 5º Fórum da TENEPS, com vários especialistas e tenepsistas veteranos dando seu depoimento. Depois o curso avançado de TENEPS com o professor Valdo Vieira.
no qual serão debatidos 2 neoverbetes da enciclopédia. Primeiro, estágio holossomático e o segundo, autovivência pró-OFIEX. E fechamos a imersão com o curso acoplamentário nos dias 25 a 27 de dezembro, cujas vagas estão esgotando. Maiores informações na recepção do CAEC. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é Apetite Insaciável, com 15 votos. Obrigada e boa tarde a todos.